Meus irmãos, você viu aí nessa última frase, no versículo 12, tem uma frase aqui, depois da última vírgula, você tem uma frase completa. Essa frase diz assim: por amor do meu nome. Desde quando você lê o versículo 9 até chegar ao versículo 12, facilmente você entende que Jesus está falando, ele está falando dos últimos tempos, dos sinais dos últimos tempos. Ele está falando de terremoto, ele está falando de maremoto, ele está falando de grandes sinais no céu, de abalo sísmico. Ele está falando de coisas que iam acontecer com a igreja no tempo apostólico. E também vai acontecer algo muito parecido nos dias que vai, antes do Senhor Jesus Cristo voltar, que vai preceder a volta de Cristo, que a igreja dele, o povo dele, ia ser perseguido, ia ser expulso das sinagogas, eles iam ser presos. O livro de Mateus acrescenta aqui nesse texto que eles seriam odiados, que eles seriam humilhados e eles também seriam mortos. E no final de tudo isso, eles dizem assim: vocês vão sofrer tudo isso. Aí tem a vírgula, no final do versículo 12, né? E está escrito, por amor do meu nome. Eu sei que tem algumas traduções que não tem essa palavra amor, mas tem, você coloque aí, por amor do meu nome. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos, desse amor que nós devemos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A demonstração do amor é a face esquecida em nosso relacionamento com Jesus. Parece estranho eu dizer isso, parece até um absurdo dizer isso, mas é o que se assiste da cristandade, do povo que se chama cristão hoje. Você vê que esse lado, dessa vírgula para trás aí, para até chegar ao fim, por amor do meu nome, parece que a igreja não está mais entendendo esse recado de Deus. Qual que é a grande carência do cristianismo atual? O nosso cristianismo, desde que começou, nunca teve problema, e nós vamos falar sobre isso rapidamente, nunca teve problema de dar glórias ao nome de Jesus. O cristianismo nunca teve problema de aceitar, de receber, de usufruir as benesses, as bênçãos que vêm do nome de Jesus. E parece, meus irmãos, que a igreja primitiva não tinha problema nenhum de morrer por causa do amor que eles tinham pelo nome de Jesus. Porque há uma diferença muito grande de você glorificá-lo, de você receber as bênçãos em nome de Jesus, e você realmente demonstrar esse amor por Jesus. Então, a igreja primitiva não teve problema com isso. Mas a igreja hoje, a nossa igreja, meus irmãos, quando eu falo a nossa igreja, é a igreja do século 21, essa igreja dos últimos tempos, que o próprio livro de Mateus diz que o amor de muitos esfriariam, porque aumentará a iniquidade. Inclusive, esse amor, quando fala assim, o amor de muitos vai esfriar, não é que não tenha o amor, é que o amor que ele fala que está se esfriando, é aquele citado em Apocalipse capítulo 3, né? É aquele que Jesus Cristo fala, né, que eles abandonaram o primeiro amor. É o amor a Jesus, é amor ao que Cristo representa, é amor realmente não de boca, eu amo Jesus, não, está certo, estamos cantando aqui, né, eu amo as coisas que Jesus tem para me oferecer, nós vamos falar sobre isso, mas o problema é demonstrar esse amor no dia a dia. Por isso, esse é o grande problema da igreja, do cristianismo atual. Irmãos, nós podemos comparar isso, né, com o sacrifício dos antigos, lá no Velho Testamento. Você lembra que quando Baal, né, quando Elias ele estava desafiando os profetas de Baal, os profetas de Baal eles tinham um altar. E o Elias também fez um altar. Apesar deles estarem ali, né, com tantos profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, são inúmeros profetas diante de um altar. Eles tinham lá as pedras, eles tinham a madeira, eles tinham até um cordeiro lá, mas não pegava fogo, não tinha fogo.
precisava ter fogo, né? Enquanto que Elias, quando ele faz o altar dele, também está sem fogo, mas ele clama a Deus, ele clama ao Senhor, e o fogo vem de cima para baixo, então ele consome o altar que o Elias ele faz. Eu comparo esse amor, irmãos, que nós devemos a Cristo, a esse fogo. Então, se você quer saber o que é fogo, fogo não é uma pessoa ficar pulando dentro da igreja na hora do culto. Fogo não é uma pessoa ficar lá clamando, gritando. Não, isso não é fogo. O fogo é o amor. É quando a pessoa, nesse versículo aqui, principalmente do 9 até o versículo 12, meus irmãos, o sol está caindo. O mundo está sendo destruído com terremotos, com maremotos, com abalo sísmico, a coisa está feia. A cristandade está sendo perseguida violentamente, mas eles não negam o nome de Jesus. Eles têm um prazer de estar servindo a Jesus. Então vamos falar rapidamente dessas duas coisas que nós como cristãos, nós não temos problema nenhum. Primeiro, meus irmãos, está ali, nós não temos dificuldade em declarar a magnificência do nome do Senhor Jesus Cristo. E é um nome maravilhoso. Imagine o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus, diferente de tantos outros, ele não foi dado pelo homem, ele foi dado por Deus. Deus já avisou os seus pais, olha, o nome dele vai ser Jesus. Jesus quer dizer Deus que salva. Então, os anjos falaram para Maria, para José, olha, o nome dele vai ser Jesus. Quando Jesus nasceu e foi lá ser apresentado no templo, perguntaram qual que vai ser o nome dele. Então o versículo diz assim, o nome dele vai ser Jesus, porque foi o anjo, os anjos que deram, Ou seja, é o nome que veio do céu. Agora, irmãos, quem de nós pode dizer que a igreja tem dificuldade de exaltar o nome de Jesus? Nenhuma. Olha, você vê as igrejas, muitas igrejas, na hora que eles estão cantando, sabe? Eles cantam e cantam bonito, é bonito. Nós queremos chegar nesse ponto também, meus irmãos, de na hora da música a gente poder cantar com toda alegria, com todo o louvor. Às vezes eu vejo as pessoas meio engessadas na hora da música, é uma coisa que eu nunca quero ficar na minha vida, engessado na hora da música. Não consigo admitir isso aí. Sabe por que eu não consigo admitir? Eu vou explicar para vocês. Porque antes de ser crente, antes de estar entregando a minha vida para Jesus, eu ficava com meu irmão, e meu irmão, ele tinha lá na minha casa, tinha um equipamento de som tremendo, e quando ele ia e falava assim, às vezes, quer ir comigo? Eu ia com ele, e aí eu ia, não podia fazer muita coisa, era uma criança ainda, ele ligava aquele som na casa das pessoas, tipo uma discoteca na casa das pessoas, eu via as pessoas pulando, eu via as pessoas dançando em coro, eu via as pessoas dançando colado lá, a música fazia alguma coisa com eles. Eu acho que quando nós cantamos, a música tem que fazer alguma coisa conosco. Por isso, meus irmãos, eu não admito ficar realmente engessado quando eu estou cantando para o meu Jesus. Eu sinto prazer em cantar para o Senhor Jesus. Eu tenho alegria. Sabe, eu fico pensando, se a turma do meu irmão Rock, que já morreu por mais de 20 anos, tinha tanta alegria com aquelas músicas mundanas, eu posso me alegrar com a música que é cantada na minha igreja. Não importa se o nosso irmão não vai estar aqui com todo o equipamento dele, ou se não vai estar, para mim é a mesma coisa. Eu gosto, eu tenho prazer. Aliás, se não tiver música nenhuma, como já aconteceu quantas vezes comigo, sem música nenhuma, eu tenho que cantar sozinho no culto, porque às vezes não tinha ninguém. Irmãos, nós não temos problema de exaltar o nome de Jesus, assim, de falar, glorificar com a boca o nome de Jesus. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 2, eu gostaria de convidar você para abrir lá comigo, em Filipenses, no capítulo 2 e versículo 9. O nome de Jesus, ele é um nome sublime, quer dizer, está acima de todo nome, e Jesus, meus irmãos, o nome de Jesus é citado dessa forma por Paulo em Filipenses 9. Ele diz assim, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Você está certo, meu irmão, quando você canta,
e exalta o nome de Jesus. Você não está errado, você está certo, tem que cantar mesmo, tem que estar feliz em estar cantando. Por quê? Porque esse nome, ele está acima de todo nome. Olha o que diz o versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu digo para você o seguinte: se você não quiser se dobrar ao nome de Jesus, saiba que um dia isso vai acontecer, que toda a terra vai se dobrar ao nome de Jesus, mas não apenas se dobrar. O versículo 11 vai além. O versículo 11 diz: e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai ser exaltado, ele vai ser, as pessoas vão adorá-lo em joelhos, e será confessado por toda a boca, porque é um nome sublime, é um nome maravilhoso. Nós não temos dificuldade de expressar essa glória, de jeito nenhum. Uma outra coisa que nós não temos dificuldade é desfrutar da grandeza, do poder desse nome. Então, imagine, meus irmãos, que esse nome, o nome de Jesus, é um nome de poder. Agora, qualquer cristão entende isso. Eles não têm dificuldade de entender que o nome de Jesus tem poder. Por exemplo, poder para salvar. Vocês concordam comigo? Sabe por que você foi salvo? O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos por que eu e você foi salvo. Ele diz: se com a tua boca confessares o nome de Jesus, será o quê? Salvo. É por isso que nós fomos salvos, porque nós confessamos com a nossa boca o nome de Jesus e nós cremos com o coração. Então, há poder nesse nome para nos salvar. As pessoas são salvas quando elas confessam o nome de Jesus. Quando o apóstolo João está terminando o seu livro lá, ele disse assim: olha, essas coisas foram escritas para que saibais que o Senhor Jesus Cristo dá a vida eterna, e tereis vida em seu nome. Olha só, ele deixa bem claro que eu tenho vida eterna, que qualquer pessoa aqui que tenha vida eterna, só tem a vida eterna, porque confessou o nome de Jesus. Então, é um nome que tem poder para salvar, é um nome que tem poder para curar. Veja, irmãos, Jesus ensinou para os apóstolos dele que eles poderiam ir e pelo nome dele, os doentes, os enfermos, eles seriam curados. Isso aconteceu, isso ainda acontece. Você ainda pode orar no nome de Jesus, você deve orar no nome de Jesus. Como é que alguém pode olhar e dizer assim: não, isso acabou? Isso não acabou. Se, meus irmãos, for da soberana vontade de Deus, que pelo nome de Jesus, uma pessoa que você vai lá e ora por ela, para ela ser curada, ela vai ser curada, pelo nome de Jesus. Veja que isso você encontra, meus irmãos, no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 3, se você quiser, você pode abrir lá. Quando você abre no livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 6, tem um mendigo lá, e aquele mendigo, ele está lá pedindo: olha, Pedro e João, estão passando, e ele diz assim: você não tem uma esmola para mim? E Pedro e João olham para ele, e Pedro diz: olha, não temos dinheiro, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha o que o apóstolo Pedro diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E ele imediatamente levantou e andou. Em nome de Jesus. Acontece que todas as pessoas ficaram espantadas, assustadas, e correram lá atrás de Pedro e João, porque eles estavam na porta do templo, então afluiu muita gente. E no versículo 12 aí desse texto, você vai poder conferir, que o apóstolo Pedro diz assim: gente, vocês estão assustados? Vocês acham mesmo que havia em nós, em mim e aqui em João, poder para curar este homem da sua enfermidade? Fazer com que esse coxo voltasse a andar? Nós não temos esse poder. Aí ele explica no versículo 16. O que ele explica no versículo 16? Mas pelo nome de Jesus é que este que agora está diante dos vossos olhos,
ele foi curado em nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que nem eu, nem você, nós não temos dificuldade de acreditar e exaltar o nome de Jesus como um nome de poder. Paulo, quando ele estava lá na cidade de Filipos, ele dá um outro aspecto desse poder. É o poder de vencer Satanás, expulsar demônios. Quando ele estava pregando, ele ia todo dia pregar, ficava aquela moça gritando: estes são servos do Deus Altíssimo, estão pregando o evangelho para vocês. Ô pastor, ela está falando certo, né? Tá. Ah, então deixa ela falar. Não, o apóstolo Paulo não deixou ela falar. Primeiro porque estava atrapalhando o culto. Imagine você pregar e alguém ficar te interrompendo o tempo todo, ficar falando na sua cabeça o tempo todo. Não dá para ensinar assim. É preciso ter silêncio, é preciso que as pessoas possam poder ouvir para entender. E quando Paulo começava a pregar, aquela mulher começava a gritar: olha aí, os servos são servos do Deus Altíssimo, né? E aí então Paulo se irritou com aquilo. Ele entendeu que não era de Deus, olhou para aquela mulher, para aquela moça que estava sendo explorada financeiramente por aqueles homens e disse: demônio, saia dessa mulher em nome de Jesus. E o demônio saiu. E ela foi curada. Então nós temos esse outro aspecto. Mas olha, irmãos, a igreja moderna, a igreja do século 21, tudo que eu acabei de dizer para vocês, não tem problema nenhum de exaltar o nome de Jesus, de acreditar no poder de Jesus, do nome de Jesus, de salvar, de curar, de expulsar demônios. Não há nenhuma dificuldade da igreja atual dizer assim: amém. Eles creem, eu creio que você crê também, porque eu creio também. Nós cremos em tudo isso. E se há tanta glória, se há tanto poder nesse nome, então por que nós temos dificuldade com aquela vírgula para o fim lá, por amor do teu nome? Qual é o problema? É porque quando fala de amor ao seu nome, quando nós estamos falando de amor a Jesus, não é só palavras, não é só música, não é só receber, sabe? Estou recebendo a salvação, estou recebendo a cura, estou recebendo a libertação. Não é só isso. Quando nós falamos de amor, nós amamos Jesus por tudo isso. O problema é que aquela partezinha lá está dizendo que aquelas pessoas estão sofrendo. É um amor que está resistindo à provação, à tribulação, à angústia. É um amor que prevalece contra as investidas de Satanás. Aquelas pessoas já cantaram para Jesus, elas já foram salvas por Jesus, já foram curadas por Jesus, já foram libertas de Satanás por Jesus. Então tá bom, né? Não, agora elas têm que mostrar que elas amam Jesus. E aqui está o ponto que a igreja moderna, ela peca, ela erra, e pode ser o problema da nossa igreja também. Por isso a reflexão sobre isso é tão importante. Oxalá, meus irmãos, oxalá, a nossa igreja pudesse dizer, pudesse dizer, você pudesse dizer, o que aquela menina, aquela noiva, lá em Cantares, no capítulo 1, versículo 7, vamos lá em Cantares, capítulo 1, versículo 7, pudesse falar a mesma coisa que a sulamita, ela está dizendo. Eu sei que você conhece o livro de Eclesiastes, é um livro maravilhoso. Os jovenzinhos, né, as jovenzinhas, os rapazes, as moças, e mesmo os casais, eles têm muito gosto de ler o livro de Cantares, tem alguns versículos bonitos lá, de amor, de paixão, mas deixa eu dizer, esse livro é uma novela verdadeira, esse livro é um enredo maravilhoso, é um romance maravilhoso do Velho Testamento, onde nós temos uma noiva e um noivo. A noiva, ela está sempre chamando o noivo de amado. E o noivo está sempre chamando a noiva de amada. Ele ama
a noiva ama ele. Então o livro fala desse amor, desse encontro de amor. É um livro lindo, maravilhoso. Mas irmãos, eu quero me concentrar somente no versículo 7, nessa primeira parte do versículo 7. Ó tu, a quem a minha alma ama, ou a quem ama a minha alma. Ó tu, a quem ama a minha alma. É nesse texto aí, meus irmãos, que eu gostaria de se concentrar rapidamente aí, né? Para a gente poder tirar algumas lições, tá? Algumas lições sobre essa declaração. Então vamos lá, né? Cantares, capítulo 1, versículo 7. Ó tu, a quem ama a minha alma. Eu vejo aqui, a primeira lição, e uma lição muito preciosa, é que a noiva, ela ama um noivo verdadeiro, real. Ela está falando como o seu noivo ali presente. É como se ela estivesse abraçada ao seu noivo e dizendo: eu te amo, ó tu, a quem minha alma ama, ou quem ama minha alma, depende da tradução, mas é a mesma coisa. Veja, meus irmãos, há um desejo dela, dentro dela, ele está aqui comigo. Às vezes os irmãos, às vezes o crente, parece que Cristo está tão distante do crente, está tão distante da igreja. Por que que isso acontece? Bom, eu sei que às vezes o Cristo de muitos é um Cristo pintado, é um Cristo engessado, é mais uma figura do que uma pessoa. E talvez nas nossas igrejas batistas principalmente, Jesus acaba sendo mais um conceito do que uma pessoa. Eu tenho mais para falar da doutrina de Jesus do que da pessoa de Jesus. Eu posso devorar um livro grosso, enorme assim, quase com 800 páginas, para explicar a doutrina da salvação, mas às vezes eu me esqueço que nas páginas daquele livro não aparece Cristo, meus irmãos, com os pés e as mãos pregados, não aparece Cristo ensanguentado, com uma coroa de espinhos. É sobre esse amado que ela está falando. Esse é quem ela ama. Eu te amo. Ele está presente ali. A igreja tem que aprender a amar Jesus como a Madalena, Maria Madalena amou Jesus. Jesus já estava morto. Ela assim não tinha entendido que Jesus já havia ressuscitado. E ela fica chorando, todo mundo vai embora, ela fica chorando ali na frente do túmulo. E aparece o hortelão, que era o próprio Senhor Jesus. Ela pensando que é o homem que guardava lá. Ela disse: onde é que vocês colocaram ele? Olha, ela não desiste. Me digam onde vocês colocaram ele. Eu vou lá, eu pego ele. Como é que uma mulher vai pegar um defunto, colocar nas costas, levar? Era uma coisa ultrajante de fazer. Aliás, muitas vezes os romanos faziam isso. Sabe como é que os romanos às vezes tratavam um assassino? Pegava o morto e colocava nele, grudava o morto nele, e ele não podia se desgrudar do morto, e aí ele ia apodrecer junto com o morto. Veja, meus irmãos, que coisa. Então quando ela pede, me diga onde ele está, que eu quero carregá-lo, ela não quer ficar sem ele. Ó tu, a quem a minha alma ama. É um amado muito presente, sabe? É real, é um Deus real. Não é o Deus da parede, não é o Deus das folhas, não é o Deus, meus irmãos, que está concentrado ali na sabedoria humana. É como se Ele estivesse junto com você, e Ele está junto com você, Ele está junto comigo. O dia que a gente para de sentir esse Jesus real no nosso coração, veja que as coisas vão se apagando da nossa memória. Parece que eu estou carregando um morto comigo, parece que eu estou carregando uma estátua comigo. Não, não é assim. Ó tu, a quem a minha alma ama. Essa é a primeira coisa. A segunda, meus irmãos, é que ela não tem dúvida desse amor. Ela não fala assim: ó tu, que minha alma
espera amar. Quem sabe eu vou te amar, né? Quem sabe acontece de eu te amar. Ela não está falando isso, né? Ou que eu desejo ainda um dia te amar. Se você me ama, pode ser que um dia eu te amo. Não, não, não. Ela está dizendo, ó, tu a quem já ama, né? A minha alma ama. Veja, irmãos, que Satanás, ele é tão astuto, não é à toa que ele é chamado de diabo de capeta, né? Por quê? Porque ele é muito sagaz. O diabo, ele às vezes diz, você não ama Jesus. Jesus não é o teu amado. Às vezes cometemos falhas, erros, deixamos a desejar. Ele sai do inferno onde ele está, ele vem numa velocidade imensa, enorme, coisas de fração de segundo para entrar na sua mente, no seu coração e dizer assim, está vendo? Você não ama ele, você não ama. Por isso que está citado Pedro aí na tela, porque esse era um problema que Pedro estava sentindo, quando ele negou Jesus. Será que eu amo? Será que eu não amo, né? Então Jesus, ele chegou em Pedro e disse, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo, né? Quando Jesus perguntou pela terceira vez, aí o Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe o que nós aprendemos com Pedro? Nós aprendemos que ele não permitiu que Satanás roubasse esse amor que ele tinha por Jesus. Às vezes a gente pensa assim, Jesus não vai mais me amar. Não, isso é impossível. Como é impossível isso? O livro de Romanos diz que isso é impossível. Que nem a morte, nem a vida, nem o fogo, nem a nudez, nem a fome, nem a peste, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, olha, eu digo para vocês, Cristo jamais deixará de te amar, jamais vai deixar. O problema não é Cristo deixar de te amar, o problema é que nós, tentados pelo inimigo, nós pensamos assim, ele não me ama mais, eu não amo mais ele, eu acho que eu não amo mesmo porque eu não fui legal com ele, eu não fui fiel com ele. Aprenda isso, meus irmãos, não permita que Satanás, ele te roube do amor que você deve para ele. Agora aqui vai uma bobagem, né? Que as pessoas dizem, isso é bobagem. Não, isso não é bobagem. O que acontece com muitos crentes na igreja é que eles têm esse pensamento de amor por Jesus roubado em seus corações. É um amor que está na boca só. É muito perigoso isso. Veja o versículo 6 do capítulo 1 do livro de Cantares. Eu não estou aqui em Cantares, né? Mas eu vou abrir aqui com vocês, tá? Cantares no capítulo 1. E tem uma palavra aqui, meus irmãos, que diz assim, não olhes para mim por eu ser morena. Tem uma tradução aí, né, por eu ser morena. Mas, na verdade, meus irmãos, o que ela está querendo dizer, ela fala assim, olha, aconteceu muita coisa comigo, eu estou machucada. Olha o versículo, Sol, porque o sol resplandeceu sobre mim, os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, a minha vinha eu não guardei. Olha, não olha para mim porque eu não guardei a vinha. Eu apanhei muito do sol, ou seja, do mundo, da vida, da minha família. Eu tive muitos problemas. A gente tem que entender que essa linguagem figurada, ela não é só figurada, ela é espiritual. Ela está dizendo para o amado, olha, o senhor tem coragem de olhar para mim, cheio de defeito assim? Com tantos problemas, eu não guardei a vinha. Ou seja, muitas coisas de virtude dela, ela não tinha guardado. Mas aí ela fala no versículo 7, ela não tem dúvida que ela ama ele.
Eu queria que ninguém saísse com dúvida que você ama Jesus. Eu sei que você ama. É o diabo que às vezes nos coloca outros amores, né? Já vou falar sobre isso. Mas ela tem certeza que ela ama a Jesus. Ó, tu a quem a minha alma ama. Depois, meus irmãos, ainda nesse texto, nesse versículo, né? Há uma singularidade nesse amor, né? Ela está dizendo aqui, né? Ó tu a quem minha alma ama. Ela não diz, ó vocês a quem amo, mas ó tu a quem amo. Veja só, os olhos dela só tinha olhos para o seu amado. No capítulo 5, no versículo 10, aqui de Cantares, quando ela olha, veja só, no versículo 10, o meu amado é claro, ele é rosado, né? Ele é o primeiro entre 10.000, ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que tinha 10.000 homens na frente dela, que ela poderia preferir 10.000 homens na frente dela. E ela disse, o meu amado, ele é o primeiro. Até nos faz lembrar, meus irmãos, que amar a Cristo é amar Ele primeiro. Quem não amar mais a mim do que o seu pai, do que a sua mãe, do que seus irmãos, do que seus filhos, do que... Aí vem toda aquela história hoje, que não é assim, não, eu digo para você, é do jeito que Jesus Cristo disse. Amar Jesus primeiro. Será que nós temos coragem de ensinar para os nossos filhos que devemos amar Jesus primeiro? Sabe por quê? Porque no dia que nós amar Jesus em primeiro, não temos dificuldade nenhuma de amar a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe. E Jesus disse, quem não amar mais a mim, ter olhos para mim. E esse é um problema da igreja. O problema da igreja tem olhos para Jesus e tem olhos para Baal. Não é assim que estava no tempo de Elias? Elias disse, olha, se Baal é Deus, segue a Deus, a Baal. Mas se Deus é Deus, então vocês seguem a Deus. E o versículo seguinte diz, né, que eles não deram nenhuma palavra, ou seja, nós não sabemos quem que é Deus. Mas aqui, irmãos, nós devemos ter olhos para Jesus primeiro. A gente tem que entender isso. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. E muitas vezes a igreja deixa Jesus de lado. Nós, como crentes, deixamos Jesus de lado. Nós temos olhos para outras pessoas, outras coisas, outras tarefas que não é Jesus. Quantas vezes nós podemos, eu tenho tentado, eu tenho orado para que Deus abençoe o nosso culto domingo à noite, como Ele tem abençoado o nosso culto domingo de manhã. Irmãos, no domingo de manhã Deus tem nos abençoado ricamente, mesmo em tempos de festa junina, como tem sido aí, né? Teve festa junina para lá, a Carol estava me explicando hoje, para os cantos da onde nós buscamos criança, e mesmo assim a gente tinha quase 100 crianças aqui, e mais de 100 pessoas na escola dominical, uma bênção muito, mas muito grande. Mas eu tenho orado pelo nosso culto de domingo à noite. Sabe quando é que o nosso culto de domingo à noite vai melhorar? Quando Cristo for o nosso primeiro entre 10.000. Quando todos se preocupar com isso, não é uma preocupação do pastor, é uma preocupação da igreja. É uma luta da igreja, não é do pastor. Nós estamos aqui lutando, juntos, pelo nosso primeiro amor. Ó tu, a quem a minha alma ama. Ela tinha olhos só para o seu amado. E uma outra coisa que nós aprendemos aqui, é que é um amor sofredor, né? Não diz a quem amo nos ventos favoráveis, né? Não é isso que diz. É um amor que ama em qualquer circunstâncias. Veja só, né? Aqui nós temos dois textos bem rapidinho. Um no capítulo 3 de Cantares, dá uma olhadinha no capítulo 3 de Cantares. Vamos ler rapidamente, do versículo 1 ao 4, que diz, de noite em minha cama eu busquei aquele a quem ama a minha alma.
eu busquei, não achei. Você, alguma vez, você estava lá deitado no seu quarto de noite, tão triste, que você parece que buscou Jesus e não encontrou? Você perguntou as coisas para ele e você não entendeu? Parecia que ele tinha sumido. Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu. De ficar desanimado, de ficar triste. Tô lá. Ela estava na cama dela, daqui a pouco ela olhou, cadê? Cadê o meu amado? Ela está falando da vida delas. Parece que o amado dela sumiu. Aí no versículo 2, levantar-me-ei, eu vou rodear a cidade pelas ruas, pelas praças, eu vou buscar aquele a quem ama minha alma. Ela decidiu, não, eu vou buscar. Quando você sentir que ele está longe, ele não está longe, mas se você estiver triste, decepcionado, deprimido, necessitado, não fique na cama, não. Não fique na tua casa, não. Venha para a igreja. Ela foi atrás do amado dela. Ela falou, eu vou buscar. E o que diz o final do versículo 2? Dá uma olhada aí. É triste, né? Está lutando para achar. Não achou. Olha que duro, né? Às vezes você ainda vem para a casa do Senhor, está na comunhão dos irmãos, mas continua triste. Ela disse, eu não achei. Versículo 3, acharam-me os guardas que rodavam a cidade, e eu perguntei, vocês viram aquele a quem a minha alma ama? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem a minha alma ama, agarrei e não larguei. Está vendo? Ela achou, você vai encontrar. O amor, quando lá em 1 Coríntios ele é decifrado, fragmentado para nossa explicação, uma das coisas que Paulo diz é que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E ela está lutando, ela está buscando, daqui a pouco ela acha. Veja no meio do versículo 4 aí que ela fala assim, achei. Depois que ela achou, o que ela fala que ela fez? Agarrei. Não solta agora, não solta, né? Quero ver quem vai me soltar. Não vou permitir. O outro versículo está lá em 5:8, capítulo 5, versículo 8, né? Que diz assim, conjuro-me, ó filhas de Jerusalém, se você achar o meu amado, parece que o amado sumiu de novo, quer dizer, você não vai ter só uma crise na sua vida, desista disso. E desista completamente disso. Você vai ter mais de uma. E ela está procurando de novo. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe diga o que para ele?